Como devemos orar? Quem acha que já sabe orar perfeito? Levanta a mão. Ah, eu sou bom demais na oração. Não tem ninguém perfeito? Ainda bem, irmãos. A Bíblia diz que a gente não sabe orar como convém. Que o Espírito Santo precisa interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Tá certo? E Jesus, em diversos momentos, ele leva a gente a refletir, a pensar se o que a gente está fazendo com a motivação certa. O que quer dizer isso, pastor? O que está nos levando a fazer o que nós fazemos? Qual é a motivação, a verdadeira motivação do nosso coração? Se a gente faz as coisas para ser reconhecido por homens ou por Deus? Ah, então pode acontecer dos meninos virem aqui tocar e estar tocando para eles? Pode. Pode acontecer da pessoa subir lá no púlpito para pegar a palavra de Deus e estar pregando para ela? Pode. Pode acontecer da pessoa, o meu líder de G100 está fazendo G100 para ele? Pode. A gente precisa ficar atento. Qual é a verdadeira motivação do nosso coração para fazer o que a gente faz? E hoje a gente vai meditar num texto que vai nos levar exatamente a esse tipo de reflexão. Aí você fica curioso. Fala logo o texto, né, pastor? As irmãs já estão até com a Bíblia na mão. Assim, hoje eu não vou ficar para trás. Espera lá. Vou dar uma dica aqui, ó. Lá no capítulo 6 de Mateus, Jesus está tratando sobre a motivação do nosso coração em fazer as coisas. Jesus está nos ensinando que a gente precisa vigiar sobre qual é a motivação do nosso coração para fazer o que a gente faz. Pode parecer que é algo que a gente não faz. Mas não, a motivação do meu coração sempre foi boa. Mas, na verdade, se a gente não agisse assim, Jesus não ia tratar sobre essas coisas durante um capítulo inteiro. Se você pegar o capítulo 6 de Mateus, Jesus está dando várias repreensões para nós, por causa da nossa maneira de agir, da motivação do nosso coração. Então olha para o teu irmão e fala para ele assim, ó, vigia a motivação do teu coração. Amém, irmãos? Então agora sim você pode abrir a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 6, lá no versículo 5. Eu sei que vocês já estão adiantadinhos, vocês são apressadinhos, né? Todo mundo já foi abrindo. Mateus 6,5 diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então o seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. E aí? Deus fala com a gente de maneiras diferenciadas. Vocês sabiam disso? Quando a gente está conectado com Deus, a gente ouve Deus falando com a gente de diversas formas. Uma delas é através da natureza. Quando a gente olha para a natureza e vê ali a perfeição de Deus, a forma com que Ele fez todas as coisas, a beleza, a simplicidade com que Deus faz todas as coisas, a gente sente a presença dEle na natureza. A gente sente a revelação da sua vontade também. Uma das maneiras de Deus se revelar a nós é quando Ele mostra para nós o que Ele deseja de nós. Quais são os desejos, quais são os desígnios do coração de Deus para mim e para a sua vida. É quando a gente presencia os seus milagres, sinais, as suas maravilhas. É o cuidado de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. E Ele mostra o seu amor por nós nesses momentos. É o agir sobrenatural de Deus em nosso favor. Outra maneira de Deus se revelar para nós, através da presença do Espírito Santo, que fala aos nossos corações. O Espírito Santo dá direção, dá ensino, dá força. Ele coloca a gente de pé. Naqueles momentos que você não sabe mais o que fazer, o Espírito Santo vem ali e dá uma direção para o seu coração. Enfim, é humanamente impossível dizer tudo que o Espírito Santo faz em favor de nós. Tem coisas que você nem imagina, mas o que fez, o que moveu na sua vida foi o Espírito Santo. Nós temos vivido
o milagre de Deus em várias áreas da nossa vida, não temos? Tudo isso é mover do Espírito Santo. Mas, embora tudo isso seja maravilhoso, tudo isso seja bom demais, não basta. Não é o mais importante. A gente precisa derramar na presença do nosso Deus o nosso coração. É isso que Deus mais deseja. Esse é o motivo dessa ministração de hoje. Falei para a Kátia ontem. Eu estava com tudo pronto para ministrar, irmãos, ontem, porque eu antecipo as coisas. Eu não gosto de deixar para a última hora. Mas aí ontem, na hora que eu fui preparar a ministração, Deus falou, não é isso. É outra coisa. Aí eu deixei tudo que eu tinha preparado, falei, não, vamos fazer o que Deus está mandando. Tem propósito de Deus nisso. Deus tem algo a nos ensinar através disso. Que às vezes a motivação do nosso coração, até na nossa oração, está errada. O que Deus mais espera de mim e de você, no tempo que nós temos com Ele, é gerar intimidade com Ele. Para que a gente possa viver a plenitude dessa comunhão, a gente precisa viver uma vida de intimidade com Deus. Percebam, a gente pode meditar sobre as suas maravilhas, sobre as suas bênçãos, sobre os seus milagres, e ainda assim não tem intimidade com Ele. Não, porque quando eu vou orar, eu sempre lembro de um texto bíblico, que eu falo ali. Eu nunca me esqueço de orar a oração do Pai Nosso. Todas as noites eu oro essa oração. E ainda assim não ter intimidade com Deus. Sabe a maneira que a gente fala com um amigo? Você programa uma coisa na sua cabeça para falar com um amigo? Você fica falando, não, será que eu falo essa palavra? Será que eu falo aquela? A gente tem tanta liberdade com o amigo que às vezes a gente fala até palavrão. O que não devia. Está tão empolgado naquilo que está falando que sai o que não devia. Porque a gente tem intimidade. Porque a gente quer compartilhar algo. É esse tipo de relacionamento que Deus quer comigo e com você. Pois bem, Deus está aguardando de nós que a gente compartilhe com Ele as nossas lutas, as nossas aflições, as nossas ansiedades, mas também, irmãos, Deus quer que a gente compartilhe as nossas vitórias com Ele. Já percebeu que a gente tem uma tendência de, na nossa oração, só ficar reclamando para Deus? Não, Senhor, porque meu pé direito está com a unha encravada. Eu estou sentindo dor na perna hoje. Mas você não agradece porque a direita não está doendo. A gente precisa aprender a compartilhar com Deus as nossas dificuldades e as nossas vitórias também. Quando você recebe um aumento de salário, foi promovido na empresa, você chama os amigos para comer churrasco, não chama? Você chama Deus também? Ô Senhor, obrigado, porque foi o Senhor que abriu essa porta. Eu só estou desfrutando desse momento tão especial porque o Senhor cuidou de mim. A gente tem esse costume? Deus quer fazer parte da sua vida e da sua história. Em tudo que está acontecendo na sua vida. Olha que legal essa frase. A oração não faz Deus descer até nós. Ela nos eleva até Ele. Bacana, não é? Quando a gente ora, Deus não desce aqui para estar com a gente. Ele leva a gente para estar lá com Ele. Você já sentiu algum momento que você estava orando, parecia que você estava flutuando? Já viveram isso? Sabe o que é isso, irmãos? Deus fala assim, vou trazer Ele aqui pertinho de mim. Aí você não está mais aqui. O seu corpo está aqui, mas o teu espírito está lá pertinho de Deus. E é isso que Deus quer. Que o nosso tempo com Ele seja um tempo rico, seja um tempo poderoso, seja algo especial na nossa vida. O Senhor ouve todas as nossas orações, mas Deus age de maneiras diferentes. Você sabia disso? A resposta de Deus, ela vem de formas diferentes para nós. Algumas vezes Deus responde imediatamente. Algumas vezes, até antes da gente pedir, a gente está pensando, Deus já está fazendo. São as coisas mais maravilhosas que a gente experimenta. Você ora por uma pessoa, ela é curada na hora, instantaneamente. Estava aqui com uma dor terrível, você orou, passou. Não é bom para nós? Não é gratificante para nós? Parece que Deus só estava aguardando a gente orar. Eu estou com a bênção aqui, está quase escapando da minha mão, ora logo, não vai escapar. Às vezes a gente demora um pouquinho, a gente só pensa, eu falo, já vou liberar. Não é bom isso? Mas Deus sempre age dessa maneira? Não. Às vezes, Ele aguarda o melhor momento. Às vezes, nas nossas lutas,
A gente tem algo para aprender, irmãos. A gente está passando por uma dificuldade porque Deus quer nos ensinar alguma coisa. Às vezes, Deus quer abençoar alguém no meio da nossa tribulação. Eu tenho dito isso para minha mãe, ela está lá no hospital, irmãos. Ela está internada, doente. Só que ela ora pelas enfermeiras, ela agrada os médicos, é um docinho. Todo mundo gosta dela. No dia que ela teve alta, foi todo mundo visitar lá, os médicos foram visitar ela. Não importa qual o momento, qual a situação que a gente está vivendo, a gente pode ser um caminho de bênção para a vida das pessoas. Deus às vezes coloca a gente em situações que a gente está ali com o coração apreensivo, com medo, e ainda assim Deus usa a gente para abençoar. Deus sempre quer fazer alguma coisa em nós ou através de nós quando a gente está no meio de uma batalha. Tem outra situação de oração. Tem oração que Deus não responde. Já viveram isso? Orei, Deus não respondeu. Passou 10 anos e Deus não vai responder. Por quê, pastor? Porque não é o melhor para nós. Lembra que a Bíblia diz? Tem caminhos que ao homem parecem bons, mas ao seu final são caminhos de morte. Tem coisas que a gente quer, irmãos, que não vai ser bênção para nós. A gente olha e fala, não, isso aqui não tem como ser ruim, é bom demais. A gente vai falar, nossa, como é que tem um carro desse zerinho, bonito, não vai ser bom para mim? A gente não sabe. Como é que eu ter acesso a esse emprego que eu vou ganhar o dobro do que eu estou ganhando agora? Não vai ser bênção para a minha vida? Pode ser que não seja. Isso é aquilo te desviar dos caminhos de Deus. E se você perder o foco, com o vislumbre do que você conquistou? Tem um monte de gente que está vivendo isso. Conquistou, alcançou e se afastou de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa, está rica, pode estar milionária. Longe de Deus vai para onde? Para o inferno, não adianta. E Deus está olhando para nós, Ele não está preocupado que a gente seja o mais rico do Jardim Guatemi. Ele está preocupado que nós permaneçamos no caminho que vai nos levar à salvação. A gente precisa estar preparado para todas as possíveis respostas de Deus para aquilo que a gente pede. É lógico que a gente... É que nem criança. Você já viu uma criança pedir algo para o pai que ela não quer? Ah, mãe, eu queria tanto uma bicicleta, mas eu não queria muito, mas estou pedindo só para pedir. Criança faz isso? Ela quer com todas as forças, irmãos. Eu lembro quando era pequeno, tinha um bazar lá perto de casa que soltava uns cartazes com um monte de brinquedo. Lembra da loja Estrela, Rose? Eu pegava aquilo, irmão, e falava, não, vou escolher meu presente aqui. Todo ano eu escolhia, nunca ganhava, mas todo ano eu escolhia. Eu falava, nossa, esse presente aqui é fantástico, bom demais, é esse que eu quero. Aí estava lá, você destaca, né, era para destacar e para você colocar em algum lugar que seu pai ia ver. Meu pai até via, mas ele não tinha condição de comprar. Mas todo ano eu ia lá e eu queria. E a gente é assim com Deus. Tudo que a gente coloca na presença de Deus, a gente quer. Não significa que a gente vai ter. E a gente precisa estar preparado para essas situações. A promessa de Deus está sobre nós. Mas é necessário que a pessoa queira receber o milagre. Tem pessoas que a gente ora, que a gente intercede, que a gente pede oração aqui, mas a pessoa não quer, irmãos. Tem gente que não quer mudança. O texto de Isaías, lá no capítulo 44, versículo 3, assim: pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre a sua prole, sobre os seus filhos, sobre a sua geração, e a minha bênção sobre os seus descendentes. Deus quer fazer? Quer, mas nem sempre eles querem receber. A gente ora, a gente intercede, e a gente pede, Senhor, muda o coração, porque a gente sabe que lá no fundo a pessoa não quer. Deus disse que ia nos socorrer. Jeremias 33, 3 diz assim: clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Ele está dizendo, ó, só me buscar, que você vai ter. Procura por mim, que você vai encontrar. Deus pode nos surpreender, fazendo muito mais do que o que a gente espera. Já aconteceu com você? Você pensa assim, Senhor, eu precisava tanto dessa coisa aqui. Deus vai lá e dá 3 vezes que você pediu. Já aconteceu com vocês? Por quê? Porque a palavra dele diz que ele vai fazer assim. Ele pode exceder em muito aquilo que você pede para ele.
Se clamarmos a Ele, essa é a nossa parte do milagre. A nossa parte em viver o sobrenatural de Deus é entrar na presença dele e falar assim, Pai, eu quero. Irmãos, quando saiu o tal do... Já viram falar do ferrorama? Já viram falar disso? Os jovens nem sabem o que é isso, né? Era um trenzinho, irmãos, que ficava que não um bagulho tonto rodando assim. Mas a gente queria ter. Falei, nossa, eu precisava muito de um desse. Sabe, Flávio? Eu olhava para ele e falei, eu preciso ter um desse. O negócio é maravilhoso, cara. Eu nunca tive. Acho que Deus falou, não, isso aqui você não vai ter, não. E eu continuo aqui, eu cresci, estou forte, né? Tem coisa que a gente quer, mas a gente não precisa. Deus pode dar? Pode. Mas Ele também pode não dar. Romanos 8,32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Deus já provou o amor dele por nós ali, quando Ele abre a mão de Jesus para que nós tenhamos salvação. A maior prova de amor foi essa. Essa manifestação de amor de Jesus por nós e de Deus por nós. Pensa bem, Jesus concordou em ficar aqui, mas Deus também concordou em abrir mão dele. São duas pessoas que fazem parte de quem é Deus, que falaram, não, você vale a pena. Aí a gente olha nisso e fala, eu sou um derrotado. Eu estou com nada hoje. Deus olha para você e Ele vê você assim? Como que Deus te vê? Como é que Deus, quando olha para você, Ele te vê? Está aqui o meu filho, que eu amo, que tem valor para mim. Eu teria coragem de dar a minha vida por amor dele. É assim que Jesus olhou para você e para mim. Ele é tão precioso que eu teria coragem de dar a minha vida por amor dele. Só quando a gente é pai, a gente entende isso. O pai que ama os seus filhos, ele daria a sua vida pelos filhos. E Deus fez isso através de Jesus. Deus não faz barganha, Deus não faz troca com a gente. Ah, se você me der isso, eu faço isso por você. Deus não faz isso. Ele olha para nós e vê a sinceridade do nosso coração, analisa se aquilo vai ser bênção para a nossa vida, e Ele nos concede. Ele nos dá por amor e de graça. O que o seu filho precisa fazer para que você o ame? O que o Enzo precisa fazer para que você ame ele? Nada. Às vezes faz bagunça até... Seria até o contrário. Apronta tanta coisa que era para ter raiva. Mas a gente continua amando. Assim é Deus com a gente. A gente apronta 1001. Faz um monte de coisa errada. Ele olha para nós e fala, continua te amando. O sentimento que paira no coração de Deus em relação a nós é o mesmo que está no nosso coração em relação aos nossos filhos. E eu diria mais, o amor de Deus tem que ser maior. Porque Ele é muito melhor que nós em tudo. Não é? Se nós conseguimos amar os nossos filhos ao ponto de querer dar a vida por eles, imagine Deus em relação a nós. João 14,13. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. A sua fé, quando for orar, pode ser a diferença entre receber ou não o que está pedindo. Marcos 11:24. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, crendo, receberão. E assim lhes sucederá. Tudo que a gente pedir para o Senhor, crendo que Ele pode fazer, a gente vai receber. Respeitando aquelas 3 condições, lembra? Imediato, com um tempo, ou o não de Deus. Ok? É aquela história. Se o teu filho, que você ama, que tem 5 anos de idade, fala para você assim, pai, me dá a chave do seu carro para eu dar uma volta, você vai dar? Por quê? Porque não é bênção para ele, não é o momento ainda. Então, da mesma maneira que nós, em alguns momentos, mesmo amando os nossos filhos, precisamos dizer não, o mesmo acontece com Deus com a gente. Pastor, mas eu já tenho 50 anos, eu também, irmãos. Que não quer dizer que a gente tem maturidade para receber. Às vezes você pode ter 70, 80 anos, mas você não tem maturidade ainda. Deus ainda precisa trabalhar valores com você, para que você possa receber aquilo que está pedindo. E Ele está trabalhando em todo o tempo, em nosso favor. A nossa fé move o coração do nosso Deus.
Tem coisas que a gente pede para Deus com tanto clamor, com tanto desejo no coração, que Deus fala, não, eu vou conceder. Tem coisas que os nossos filhos pedem para nós. Olha para mim aqui, pais. Que a gente não pode dar. Já viveram isso? Mas eles querem tanto que a gente vai lá e financia em 25 prestações e compra o videogame para o bichinho. Não é assim que a gente faz? A gente poderia dar? Não. Mas era tão importante para ele que a gente vai e contorna tudo para poder atender um pedido do nosso filho. Deus também faz isso com a gente. Quando é que a gente deve orar? 1 Tessalonicenses 5,17 diz que orem continuamente. A gente tem que orar sempre, irmãos. A gente tem que orar quando a situação está ruim, para que melhore. A gente precisa orar quando a situação está boa, para que permaneça. A gente precisa orar pelas pessoas, porque elas precisam de Jesus. A gente precisa orar por nós, porque sem Deus a gente não é nada. Motivos para oração a gente tem um monte. Então a gente precisa estar em oração sempre. Pastor, dá para ficar em oração o dia inteiro? Dá. Quando o nosso espírito está ligado com o Espírito de Deus, nós estamos em espírito de oração. E aí, irmãos, o diabo vai fazer o que ele quiser, ele não vai conseguir se aproximar de nós. Quando é que o inimigo consegue se aproximar de nós? Quando nós estamos desconectados de Deus. Por isso a Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. Quanto mais tempo a gente estiver conectado com o trono da graça, mais protegido a gente vai estar. Existem condições para que as nossas orações sejam respondidas? Será que Deus impõe condições para que a gente possa receber? Há algumas coisas que a gente precisa compreender, precisa entrar na nossa mente. Quando a gente vai orar? Primeira coisa, quando a gente vai orar, a gente precisa depender de Deus. 1 Pedro 5,7 diz assim, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, eu vou orar, Senhor, está aqui o meu problema, ó, eu estou colocando nas tuas mãos. Deixa lá, irmão. Eu acho que tem coisa que a gente vai orar e Deus fala assim, você já falou. Não é assim? Quando a gente está passando por um problema, a gente pede todo dia a mesma coisa, não pede? A gente não consegue não pedir. É que nem quando eu queria o ferrorama. Era todo dia. Se eu pudesse passar na loja Estrela e pegar aquele cartãozinho todo dia, eu pegava. Não quero saber se vai dar ou não, eu vou pedir. Não é assim que a gente se comporta? Percebe como o nosso comportamento, quando a gente age como uma criança, que é o que a Bíblia diz, que a gente precisa ser. A gente agrada o coração de Deus? Olhando, mano, que pataquada, todo dia falando a mesma coisa. Mas Deus olha e entende a gente. Porque nós estamos agindo como uma criança. Nós estamos manifestando para Deus aquilo que é o desejo do nosso coração. Orar de acordo com a vontade de Deus. 1 João 5,14 diz assim, essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Deus só atende os nossos pedidos se eles estiverem de acordo com a sua palavra, irmãos. Não adianta você pensar assim, ó, sabe Deus, eu queria uma promoção. Eu já passei o rodo em todo mundo aqui na empresa. Só falta agora eu ser promovido. Deus vai te ajudar nisso? Sabe Deus, tenho traído minha esposa. Queria que o Senhor me ajudasse, sabe? Estou arrependido, quero que ela nunca descubra. Deus vai te ajudar nisso? Sabe, Deus, lá na minha empresa todo mundo rouba. Eu também roubo. E eu estou achando que a gente vai ser pego. Deus, me protege nesses dias. Deus vai te proteger. Cuidado. Quando a gente decide caminhar pela nossa vontade, atendendo os desejos do nosso coração, não adianta a gente pedir para Deus interceder por nós. Depois que a gente já afundou o barco, irmãos, Deus pode até jogar a boia, mas o barco vai afundar. Vocês já ouviram dizer que Deus perdoa o pecado, mas a consequência do pecado a gente vai ter que arcar com ela? Já ouviram isso? É mentira? Você já viveu isso? Nossa, eu tenho certeza que Deus me perdoa, mas está doendo, hein? Acontece com a gente? Acontece. Outra coisa que a gente precisa ter quando a gente for orar, a gente precisa ter fé.
Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, ele é galardoador daqueles que o temem. Outra versão da Bíblia. A nossa fé traz à existência aquilo que não existe. Não é isso que a gente aprendeu? Quando a gente crê, a gente põe aquilo no nosso coração e na nossa mente, Deus traz à existência aquilo que ainda não existe. É através da fé que a gente constrói no sobrenatural. Sabia disso, irmãos? Para a gente construir aqui, a gente precisa ir lá, fazer um projeto, comprar cimento, pedra, tijolo, para construir uma casa, não é? E no céu? Qual é o material que a gente usa para construir no céu? A nossa fé. É através da nossa fé que a gente alcança, que a gente conquista, que a gente constrói. Ela nos capacita a receber as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Outra coisa importante quando a gente for rezar, quando a gente for orar, desculpa. A gente parou de rezar já, né? Creio eu. Abandonar o pecado. Não adianta a gente envolvido num mar de pecado, achar que Deus vai operar sobre a nossa vida. O texto de Salmo 68:18 diz assim: se eu acalentasse o pecado no coração, se eu deixasse ele ali guardadinho com todo amor e carinho, o Senhor não me ouviria. Sabe aquela história do pecado de estimação? Olha, eu não faço nada, eu só dou uma olhadinha, sabe? Aquela olhadinha, onde não deve. Tem aquele site, sabe aquele site lá que não deve? Então, eu dou uma olhadinha de vez em quando. Mas eu não faço nada de errado, é só isso. Exatamente, misericórdia. Misericórdia. Não podemos alimentar e justificar o pecado dentro de nós. Esse é o maior erro que a gente comete. Deus perdoa o pecado? Perdoa. A Bíblia diz que ele joga lá no mar do esquecimento. Mas nós precisamos reconhecer o nosso erro. Lembra a diferença de remorso e arrependimento? Lembram disso? O que é remorso? Puxa, errei, hein? Pisei na bola. Não devia ter feito isso. Judas teve remorso. Mas teve mudança? Não teve. Aí o que ele fez? Foi lá e se enforcou. Pedro errou talvez mais do que ele. Mas ele olhou para o erro dele e falou: poxa, eu pisei na bola. Preciso mudar de atitude. Qual a diferença de Pedro e Judas? Judas se suicidou e Pedro foi o fundador e edificador da igreja de Jesus. Só isso. Não dá para a gente querer estar bem com Deus se a gente não se afastar do pecado. Quais são os motivos para a gente orar? Primeira coisa que a gente precisa aprender quando a gente for orar. Eu preciso orar para receber perdão. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando eu e você formos orar, a gente precisa reconhecer as nossas falhas, os nossos erros na presença de Deus, para que a gente possa ser perdoado. A Bíblia diz: vem como está. Mas ela, em momento nenhum ela diz: fique como está. Reino de Deus em nós, Espírito Santo operando em nós. Qual é a forma mais evidente da gente perceber que uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Mudança nela. Era nervosinha? Começa a ficar mais calma. Não tinha atitude para se movimentar para nada? Começa a ter. Estava sempre isolada? Começa a se aproximar das pessoas. Cristo em nós, esperança da glória. As mudanças têm que acontecer. Quando Cristo entra na nossa vida, as mudanças começam a acontecer. De verdade. Viu? Crente que está 30 anos na igreja e não mudou nada. Está cheio do Espírito Santo? A gente ouve falar: não, pastor, porque tinha lá o pastor, o presbítero, o semideus, que estava sempre, falava bonito demais, pastor. Mas a mulher dele falou que ele batia nela toda semana. Já ouviram isso alguma vez? Eu ouvi faz pouco tempo. Pastor. Quando foi saber, a mulher falou que ele batia nela toda semana. Está cheio de Espírito Santo, não estava?
Mas, pastor, estava falando da palavra de Deus toda semana, orava bonito. Cuidado. A manifestação de Deus na nossa vida são as mudanças que Ele opera em nós. É a mudança diária que vai acontecendo nas nossas atitudes, na nossa maneira de agir, de reagir, de enxergar as coisas, de se posicionar. Tudo isso é agir do Espírito Santo. Outra coisa, que não sei se você sabia, mas a gente precisa orar pedindo sabedoria. Vocês sabiam disso? Ah, mas eu estou tão sabido. Eu sou o próprio sabichão. É mesmo? A Bíblia diz lá em Tiago 1,5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. A verdadeira sabedoria vem de Deus. Já ouviram falar de Salomão? Salomão, quando Deus pergunta para ele, o que você quer? Senhor, me dá sabedoria para cuidar do povo de Israel. E a Bíblia diz que ele foi o homem mais inteligente nos seus dias. E que depois dele não houve ninguém que tivesse a sabedoria que Salomão teve. Deus pode derramar sobre a minha e sobre a sua vida a sabedoria? Pode. Sabedoria para quê, pastor? Para tudo. Ele foi rico, ele construiu um monte de coisa, ele desenvolveu um monte de projeto, ele cuidou do povo de Israel como nenhum outro, ele não se envolveu em nenhuma guerra. Ele teve sabedoria vinda de Deus para cuidar de todas as áreas da sua vida e do seu reino. E pode ser assim também na sua vida. Pastor, eu tenho uma dificuldade tremenda de lidar com finanças. O dinheiro entra na minha conta e ele evapora, pastor, não sei o que acontece. Acho que a minha mulher está com uma senha pirata e está sacando meu dinheiro lá. Vocês estão rindo? Quantas pessoas dentro da igreja não sabem administrar o seu dinheiro? Ganham, às vezes, muito mais do que o irmão e vivem enrolado. Vocês conhecem alguém assim? Ganha mais que você, normalmente ganha. Ser próspero não é ganhar muito dinheiro, viu, irmãos? Olha para mim aqui. Ser próspero é administrar bem aquilo que vem às nossas mãos. Tem gente que ganha salário mínimo e vive bem. Tem gente que ganha 10 mil e vive enrolado. E se Deus der 20, vai continuar enrolado. Quem pode mudar isso? O Senhor. O Senhor derrama sobre a minha vida sabedoria para gerenciar aquilo que o Senhor está me dando. Eu não estou sabendo fazer. Tem gente que vai falar para mim assim, pastor, eu não consigo separar meu dízimo nunca. Quando o dinheiro entra, eu já estou devendo mais do que eu recebi. O que a Bíblia diz? De tudo aquilo que vier nas suas mãos, separa primeiro a parte do Senhor. Então, quando eu recebo o meu dinheiro, eu separo aquilo que é do Senhor, aí eu olho, ó, isso aqui é meu. Agora eu vou começar a fazer conta. O que a gente faz? A gente começa a fazer conta com olerite, com aquilo que depositaram na nossa conta. Com uma parte que não é nossa. E aí a gente nunca vai realmente conseguir fazer nada. E aí volta aquela história. Como é que eu vou pedir para Deus me abençoar se eu não sou obediente? Como é que eu vou clamar ao Senhor que Ele me dê estratégias para sair da situação que eu estou vivendo se eu decidir desobedecer ao Senhor? Percebe? Terceiro, a gente pode orar para receber riquezas. Deixa eu ver onde está o texto aqui que eu não marquei. Salmos 84, 11. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Irmãos, vou falar algo para vocês aqui. Viver uma vida de privações não faz com que a pessoa seja mais ou menos santa. Sabiam disso? Não, porque eu olho para aquela pessoa. A vida dela é de dificuldades. É uma mulher de Deus. Para com isso, irmãos. Para com isso. Não precisa ser assim. Eu vou pôr Deus na parede. Se Deus não me der, Ele vai ver só. Deus vai ver o que de você? Deus vai ver o que de mim? Quem somos nós para pôr Deus na parede? Mas a gente tem o direito de pedir? Tem. Deus pode nos prosperar? Pode. Você sabia que um dos dons espirituais é o dom de abençoador? Tem gente que Deus abre as portas do céu para que ela abençoe a sua obra. Já ouviram falar, porque teve uma pessoa lá que doou o prédio da igreja.
Teve uma pessoa lá que deu lá não sei quantos milhões para construir a igreja, a escola da igreja. A gente ouve falar dessas coisas. Da onde que vem esse dinheiro para que essas pessoas deem a provisão para o reino de Deus? Do próprio Deus. Não é pecado você pedir para o Senhor, me prospera no meu trabalho. Senhor, tem lá uma promoção. Eu queria ser promovido. Ó Deus, abriu uma porta de emprego. Eu queria fazer parte desse processo seletivo e, lógico, gostaria de entrar. Não tem pecado nenhum nisso. Senhor, prospera a minha empresa. Né? Que venha mais clientes bons para a minha empresa. Não é pecado nenhum isso, não. É digno. Viu? O que não pode é a gente receber e ser ingrato. Ainda bem que Deus me deu agora, vou encher a minha conta. Meu colchão, vou tirar todas as molas, vou encher tudo de dinheiro. Vou dormir sobre rios de dinheiro. Esse não é o maior bem que a gente vai ter. Mas a gente pode ter. Não é pecado ter carro novo. Não é pecado ter uma casa arrumadinha, viu, irmãos? Não é pecado ter ar-condicionado na sua casa. A Bíblia não diz que nós iríamos experimentar, viver o melhor dessa terra? Por que a gente não pode viver isso? O ímpio tem, não tem? O cara que não tem Jesus, que faz tudo errado, que rouba de todo mundo, ele tem. Por que o servo de Deus não pode ter? Pode também. Tá? Então tira do seu coração essa visão distorcida de que filho de Deus não pode ter. Filho de Deus não pode desfrutar. Pode sim. A gente pode comer a melhor comida, a gente pode ter o melhor carro, a gente pode ter a melhor casa, desde que o nosso coração não esteja nisso. Ok? Se tiver o nosso coração naquilo, Deus aprova. Quarta coisa, a gente pode orar e deve orar para receber a cura. Tiago 5,15 diz assim: e a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Se nós tivermos fé em Deus, se a gente crer no Senhor, a gente vai orar. E as pessoas vão ser curadas, sim, em nome de Jesus. Viu? Isso não é exclusividade do pastor e do líder de GESEM, não. Há poder de Deus em mim e em você, para quando nós levantarmos a nossa mão e orarmos, o milagre do Senhor alcançar as pessoas. Ok? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você é um agente de milagres. Eu não, eu só estou vindo aqui de visitante na igreja, primeira vez que eu venho aqui, vem falar que eu sou agente já. Você é um agente de milagres, sim. Deus quer usar a sua vida para transformar outras vidas. E nós estarmos na casa de Deus nunca é coincidência. Ah, eu só vim porque fulano me chamou. Não, Deus tem propósito na nossa vida. Viu? Tem coisas que Deus faz que a gente nunca vai saber que Ele fez. Só quando chegar lá. Ele vai falar assim: lembra aquele dia lá? Fala, lembro. Eu tropecei na porta da igreja, caí dentro da igreja, né? Foi uma coincidência terrível. Mas não foi não, filho. Eu que fiz você tropeçar para que você tivesse acesso às coisas do reino. Viu? Cada um de nós tem uma história diferente aqui. E se a gente fosse dar testemunho aqui, a gente ia dar muita risada. Não, eu vim para a igreja porque eu briguei com meu marido. A minha vontade era meter o pé, chutar o balde. Eu estava passando na porta da igreja e falei: vou entrar nesse lugar. E está aqui até hoje. Ou, eu não queria nada com Jesus, eu tinha raiva de crente. Eu tinha ódio de crente. Mas aí insistiram tanto que eu estava passando por uma situação difícil, eu fui lá só para pedir mesmo. Queria ver se Deus ia me dar, e Ele deu, aí eu não tive o que fazer. Ficar lá, porque Ele provou que Ele era Deus. Cada um de nós tem uma história diferente. Deus alcançou cada um de nós de uma forma diferente. A minha maior alegria era fazer piadinha com os crentes. Quando eu sabia que o cara... E aí, já deu o seu dízimo lá na igreja? Já deu a parte do pastor para ele ficar rico? Você é besta mesmo, hein? Logo, logo eu vou virar pastor, porque eu quero ganhar a minha parte. Aí Deus faz a gente apagar a língua, né? Não é assim? Tudo que a gente fica desfazendo, Deus faz a gente provar, experimentar, para a gente ver que não é bem assim. Então, irmãos, cada um de nós tem uma história diferente. E Deus respeita a nossa história. E nos ama do jeito que a gente é. A gente pode orar para receber cura da ansiedade. Filipenses 4:6 assim: não andem ansiosos por coisa alguma,
Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Irmãos, ansiedade, depressão, crente passa por isso? Olha para mim aqui. De jeito nenhum, pastor. Nós somos libertos dessas coisas. Quer ver como não é? Quem já passou por depressão aqui? Levanta a mão. Bem alto. Bem alto. É tudo crente, viu, irmãos? E Deus usa o psicólogo, Deus usa o médico, Deus usa os medicamentos, Deus usa a nossa fé, mas nós podemos ser libertos em nome de Jesus, ok? Para com essa bobeira. Crente não passa por isso. Passa sim. Você sabia que crente pega câncer? Sabia? Já ouviram falar disso, de crente com câncer? Tem um monte de crente com câncer. Eu já tive câncer. Crente pega câncer, mas Deus cura. Viu? Nós não somos diferentes dos outros, nós somos iguais. Concluindo aqui. Não devemos orar para sermos vistos e reconhecidos pelos homens. A nossa oração precisa ser focada em que Deus possa me ouvir. Já ouviram dizer que tem oração que não passa do teto? Qual é a oração que não passa do teto, irmãos? Oração do pecador, do marido que brigou com a esposa. Ah, briguei com a minha esposa hoje, vou orar. Não precisa não, irmão, vai dormir. A Bíblia diz que quando nós estamos em desacordo com a nossa esposa, com o nosso marido, as nossas orações são impedidas. Viu? Então, brigou com a esposa, vai lá e faça as pazes, depois você vai orar. Ah, mas pastor, já tinha combinado comigo mesmo que ele ia ficar 3 meses de castigo? Não é assim? Tem mulher que briga com o marido 3 meses, filho, para fazer as pazes. Eu brigo com a minha esposa, não passa 15 minutos, eu já esqueci. Várias vezes ela fala, você é cara de pau mesmo, né? Acabou de brigar comigo, já está pedindo as coisas, né? Mas já não lembrava, rapaz. Criança é assim. Quem já bateu no filho aqui? Esquentou a bundinha deles. O que acontece com a criança quando a gente bate, irmãos? Fica um docinho, não fica? Abraça, beija. Não é assim? Parece que é um santo remédio. E a Bíblia diz que nós temos que ser como as crianças. Teve atrito? Vai continuar tendo. Sabe por quê? O teu marido é falho e limitado. A tua esposa é falha e limitada. Os seus filhos são falhos e limitados. E os seus pais também. Agora, a gente pode permanecer em desacordo? A gente pode permanecer... Que tipo de testemunho a gente vai dar para as pessoas? Se elas chegarem perto de nós e ver que a gente vive brigando. Como é que a gente vai edificar a vida das pessoas através do nosso testemunho? Se a gente não tem testemunho. São decisões que a gente precisa tomar no nosso coração. Olha para mim aqui, ó. Eu sempre falo que eu perdoo com facilidade. Já ouviram isso de mim, não ouviram? Mas você acha que o diabo não coloca no meu coração? Deixa ela uma semana para ver o que é bom. Está pensando que ela é a rainha do baile? Aí é. Deixa ela de uma semana de molho para ela ver o que é bom. Não, não vou fazer isso. Eu não sei se eu vou ter uma semana com ela. Você propôs lá 1 mês de castigo para o seu marido. E se ele morrer nesse tempo? E se você morrer nesse tempo? Para com isso, gente. É muito melhor viver em paz. Vocês já ouviram alguma vez dizer o que é melhor? Viver em paz ou ter a razão? Já ouviram isso? Você pode estar certo, 100% certo, 150% certo. O que é melhor? Viver em paz ou ter a razão? Ore em secreto, pois os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E quando ninguém estiver vendo, Ele está. Quando ninguém estiver ouvindo, Ele está. Não se preocupe com os outros. Olha uma coisa que a gente é muito bobinho. Quer ver? Cadê? Vou escolher um aqui, vai. Bruninha, que é tímida, ao extremo. Só de falar o nome dela, certeza que ela já ficou vermelha. Se falasse para você, Bruninha, vem aqui orar agora, o que você vai fazer para falar para mim? Pastor, chama o Lucas. Não é? Por quê, irmãos? Porque a gente acha que precisa ter algo sobrenatural, algo especial. Precisa, irmãos?
Você ora por nós? Oro. Vai lá e ora do seu jeito. Fala o que vier no seu coração. Mas, pastor, e se eu esquecer de alguma coisa? Não tem problema. Viu? Percebe como a gente, às vezes, nós fechamos as portas? Se eu chamar a Madá, então ela vai fazer assim, eu não vou não, pastor. Não é, Madá? Olha lá, já ficou nervosa. Ó. Você não ora todo dia na sua casa? Oro. Não ora não? Ah, pelo amor de Deus, né? Você me assustou. A gente ora todo dia na nossa casa, lá com Deus, que é o mais importante. Irmãos, pensa bem, o que é mais importante? Que Deus ouça a nossa oração, que é todo poderoso. Os irmãos que estão aqui, pior que a gente. E a gente fica com vergonha deles. Quando a gente está só com Deus, tudo flui bem. Cuidado. A repetição para Deus é como aquelas conversas de quem não tem assunto. Já chegou num lugar que você não conhecia ninguém, alguém se aproxima de você, aí você vê com aquela pergunta clássica. Tá calor, né? Segunda pergunta, será que vai chover? Já fizeram isso? Você tem muito assunto com aquela pessoa, não tem? Nossa, pastor, não sabia nem o nome, não sabia o que fazer. Minha vontade era ir no banheiro rapidinho. Aliás, eu fiz essas perguntas, falei, dá licença que eu vou ali. Tem uma pessoa me chamando. A gente não faz isso? Quando a gente está repetindo coisa para Deus, é a mesma coisa. Deus quer ter relacionamento com a gente. Ele não quer que a gente decore nada. E o que a gente fez lá naquele momento que a gente estava com vergonha, foi exatamente isso. A gente usou algo que veio na mente. Eu não tenho nada para dizer, então eu vou falar só isso aqui mesmo. Quando você for orar a Deus, não se preocupe com quanto tempo você vai ficar na presença dele. Não se preocupe com o que você vai falar para ele. Não se preocupe em agradar ao Senhor. Se preocupe em ser transparente. Se preocupe em mostrar para ele quem você é. Se preocupe em que Deus te conheça através da tua oração. Pastor, mas ele já não me conhece? Já. Mas ele quer ouvir da sua boca. A oração não faz bem para Deus, faz bem para nós. Quem aqui já leu os primeiros livros da Bíblia? Levanta a mão aí. Tem um monte de nome de gente, de cidade difícil, não tem? Rapaz, enrola tudo a língua, não enrola? A gente fala, não dá nem para ler, exatamente. O que acontece quando você vai lendo? Várias vezes. Desenrola a língua. Se você ler várias vezes a Bíblia, você vai perceber o seguinte, desenrola a língua, irmãos. Aqueles nomes confusos, você vai passando e vai falando, rapaz, desenrola o negócio. A prática leva à excelência. Quer melhorar a sua oração? Gasta mais tempo com Deus. Quer conhecer mais da palavra? Leia mais. Quer se sentir mais perto de Deus? Jejua mais. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Agora é a nossa parte, irmãos. Aproveite. As portas dos céus estão abertas. E o seu Pai, que te ama, está com os ouvidos abertos para ouvir a sua oração agora. Então fica de pé no seu lugar. Culto falando de oração, vocês vão fazer o que agora? Vocês vão orar. Certo? Ainda bem que não é culto de jejum, pastor, porque eu estou com uma fome já. Se tivesse que jejuar hoje, ia ser difícil. Mas vai chegar, viu, irmãos? Vai ter o culto de jejum também. E aí vai ser proposto jejum para o dia inteiro, né, Rafael? Quem veio para jejum para a igreja vai permanecer o dia inteiro. E vocês não vão morrer, irmãos. Viu? Garanto para vocês, se ficarem um dia sem comer, consagrados ao Senhor, vocês não vão morrer. Feche seus olhos aí. Abre a sua boca e começa a falar com o teu Pai. Sabendo que Deus está aqui e Ele quer te ouvir. Ele quer ouvir aquilo que está no seu coração agora. Pastor, mas não tem uma sequência da oração fazer? Não, a sequência é aquilo que Deus, através do Espírito Santo, vai direcionar você agora. Creia, Deus se inclinou para ouvir a sua oração. Aquilo que sai dos seus lábios agora. Aproveita esse momento especial que o Senhor preparou para ter comunhão com você. Imagina o seguinte, ó, o Espírito Santo está passeando aqui no meio da igreja. Ele está dizendo, fala comigo. Eu vim aqui essa manhã para te ouvir.
E não importa o que você precisa, eu posso fazer. Eu sou Deus. E não há impossíveis para mim. Nós podemos sair daqui essa manhã levando respostas para os questionamentos do nosso coração. É aquilo que nós temos pedido ao Senhor e que ainda não aconteceu. Creia, Deus tem resposta para você hoje. Se a tua busca é por um filho, por um marido, por uma esposa, por um pai, levanta suas mãos para os céus. Começa a falar com Ele: Senhor, eu confio nas tuas mãos essa vida, Pai. É um bem preciosíssimo para mim. E não importa o que ele esteja fazendo agora. Saulo estava perseguindo os cristãos quando o Senhor o chamou. O Senhor teve misericórdia dele. E em meio a uma perseguição, o Senhor o chamou para te servir. Faz assim, Deus, com o meu esposo, com a minha esposa. Faz assim, Jesus, com o meu filho, com o meu pai. Onde quer que ele esteja, Senhor, mesmo que ele esteja fazendo coisas erradas, através do teu Espírito de poder, alcança a vida dele agora. Toca no coração dele agora, Senhor. Saulo não pôde resistir ao Senhor, e ele também não vai poder. Se é uma cura que você precisa, para a sua vida ou para alguém que você ama, peça ao Senhor. A palavra diz que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele é poderoso para alcançar a sua vida ou alguém que você ama nessa hora, derramando cura sobre essa pessoa. Cura física, espiritual, emocional. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Libertação, salvação, transformação estão nas mãos do nosso Deus. Clame a mim e responder-te-ei coisas grandes, coisas que estão além do teu domínio. O Senhor pode nos surpreender com aquilo que Ele pode realizar na nossa vida e na vida das pessoas que nós amamos. Não importa qual seja o teu pedido, se ele é grande ou se ele é pequeno, aos olhos dos outros, aos teus olhos ele é algo importante, então apresente no altar do Senhor. O que você precisa é uma promoção, é uma porta de emprego. Deus é poderoso. Ele tem, segundo a sua palavra, nas suas mãos o coração dos reis, daqueles que exercem autoridade. O coração do dono da empresa, o coração do encarregado, do líder que vai fazer a sua entrevista. Pede para ele. Não há nada que seja grande o suficiente para que Deus não possa realizar. O Deus de milagres está neste lugar. Ele pode restaurar relacionamentos. Ele pode trazer vida onde não há vida. Ele pode trazer paz onde não há paz. Ele pode trazer alegria onde não há alegria. Ele está te dizendo: filho, eu estou aqui, conta comigo, fala comigo, eu não esqueço de você. As minhas mãos estão estendidas para atender o clamor do teu coração. Pai, eu profetizo sobre a tua igreja agora, Pai, um derramar da tua unção,
Um derramar da presença do Teu Espírito Santo, Pai, alcançando a vida de cada um deles. Que eles possam sair daqui, Senhor, renovados, fortalecidos, Deus, edificados, felizes. Renova a alegria no coração dos meus irmãos nessa manhã, Deus, em nome de Jesus. Toca cada um deles, Senhor, com o Teu Espírito de poder. Que eles se sintam abraçados pelo Senhor, amados pelo Senhor. E não importa, Senhor, o que eles ouviram lá fora. Que eles possam sentir que eles são filhos amados do Pai, preciosos aos Teus olhos, Senhor. Que eles têm valor e que nada e ninguém pode separá-los do Teu convívio, da Tua intimidade. Seja a Tua vontade, Pai, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor aí?